Existem muitas perguntas que são feitas aqui no consultório. Hoje eu vou falar das 3 mais comuns. Vou falar um pouquinho de endometriose. O que seria essa endometriose que o pessoal escuta tantos, vê em sites e jornais? Endometriose nada mais é que a parte de dentro do útero, que a gente chama de endométrio, crescendo fora do útero. Essa doença chega a acometer 10 a 15% das mulheres em idade fértil, segundo a Associação Brasileira de Endometriose. Como descobrir que você tem a doença? Quais são os sintomas dessa doença, né? A grande maioria das pacientes tem dor menstrual, algumas podem apresentar dor na relação sexual, sintomas intestinais ou urinários perimenstruais, infertilidade. Vários são os sintomas da endometriose. Como descobrir isso? Pode ser feito por exames laboratoriais, mas os mais importantes são exames de imagem, como ultrassom transvaginal especializado, a ressonância magnética. A gente pode lançar mão de alguns exames como a ecoendoscopia baixa, ou então ultrassom transvaginal com preparo intestinal. E o padrão ouro seria a biópsia. A biópsia é feita por meio de cirurgia, ou a laparoscopia ou a laparotomia. Hoje em dia a gente tem muita preferência pela laparoscopia. E atualmente a gente não faz a laparoscopia somente para diagnóstico. A gente lança a mão desses outros exames de imagem já para entrar numa laparoscopia como um tratamento cirúrgico. Tratamento sempre é cirúrgico? Essa é outra dúvida que as pacientes têm. Não. O tratamento pode ser medicamentoso. Quando que a paciente vai para a cirurgia? Quando ela tem muita dor ou muita infertilidade ou alteração anatômica muito importante. Senão, o tratamento pode ser medicamentoso. Hoje em dia lançaram alguns remédios específicos para tratamento de endometriose, no qual a gente bloqueia a menstruação dessas pacientes, adquirindo um alívio sintomático da doença. Outro assunto que gera muitas dúvidas é a reprodução humana. Quando buscar auxílio médico? Qual é a definição de infertilidade? Na área médica, a gente considera a infertilidade depois de 1 ano que um casal está tentando engravidar ou sem uso de método contraceptivo e ausência de gestação. Tá? Muitas mulheres chegam perguntando qual é o meu problema, e não necessariamente é um problema feminino. Hoje em dia a gente sabe que 40% das causas são femininas, entretanto 40% das causas também são masculinas, e 20% são causas ou combinadas ou sem diagnóstico, que a gente não consegue determinar um fator para essa infertilidade. Tá? Qual seria o melhor tratamento? É sempre fertilização in vitro? Não, depende. O casal tem que ser investigado, tanto o homem quanto a mulher, avaliar a parte anatômica da mulher, avaliar as trompas femininas, avaliar o perfil hormonal de ambos para determinar qual o melhor tratamento. Hoje em dia o tratamento pode ser desde um coito programado até uma fertilização in vitro. Tudo depende das alterações que o casal apresente. E uma dúvida muito importante também, hoje em dia vem muitas pacientes com medo de doenças, que tem alguma doença na família e ela tem medo de passar isso. É possível diagnosticar? Sim, algumas doenças conseguem ser detectadas, a gente analisar qual o gene que está presente e depois que fizer uma fertilização in vitro, fazemos a biópsia do embrião para analisar qual embrião é portador ou não da doença. Ou seja, a reprodução humana também serve não só para ajudar casais inférteis, mas também casais que apresentem algumas doenças familiares. Vamos falar um pouquinho de reposição hormonal, as dúvidas mais frequentes, quando iniciar, quando está indicado. E o que é a reposição hormonal, né? A mulher enfrenta no período do climatério, perimenopausa, várias oscilações hormonais. Muitas têm sintomas como fogachos, que são aqueles calores intensos, aqueles suores noturnos, sensações de inchaço nas pernas, aquela depressão leve. Isso tudo pode ser aspectos da menopausa, se aproximando dessas alterações hormonais. O que seria a reposição hormonal? Seria usar os hormônios produzidos pelo organismo, mais exógenos, para equilibrar tudo isso, tá? Então não seria uma bomba hormonal, seria uma reposição hormonal. Que mulheres podem fazer? Praticamente todas, exceto
paciente com contraindicações absolutas, que seriam alguns cânceres ativos, né? Todos os cânceres ativos, câncer de mama, de ovário, de útero, e pacientes com doenças estrogênio dependentes. É importante uma avaliação médica para avaliar qual caso está indicado ou não de fazer a reposição hormonal. Tinha muito tabu em volta da reposição, se a reposição causa ou não câncer. Hoje em dia a gente usa hormônios bioidênticos, né? Então são hormônios similares aos do organismo, e as doses da reposição são doses fisiológicas. Então, teoricamente, a reposição não aumenta o câncer, pelo contrário, ela previne, ela protege contra uma osteoporose, ela melhora a disposição da mulher, ela diminui aquela sensação de secura vaginal, ela melhora o aspecto sexual também da mulher, então salva contraindicações e, sendo muito bem indicada, ela alivia bastante os sintomas negativos da menopausa. É importante salientar que a terapia hormonal ela serve para prolongar o bem-estar do corpo e da mente da mulher moderna. O tratamento pode ser feito por comprimidos via oral, gel transdérmico ou então os implantes subcutâneos, que ficam liberando doses diárias de hormônio e podem durar de 6 meses a 1 ano. Lembrando sempre que cada tratamento é individualizado e o mais importante é ter a avaliação e acompanhamento do seu médico.